Evangelho de Marcos, capítulo 5. A libertação de um possesso. E assim, atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés, e clamou aos berros: "O que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes." Pois Jesus já lhe havia ordenado: "Sai desse homem, espírito imundo." Todavia Jesus o interrogou: "Qual é o teu nome?" Respondeu ele: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus lhe deu permissão. E os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos. E todo o povo correu para ver o que se havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado, e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu. Entretanto, orientou-o: "Vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti." Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele. E todos ficavam maravilhados. Jesus vence a doença e a morte. E tornando Jesus de barco para a outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: "Minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva." Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali certa mulher que, havia 12 anos, vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: "Se eu puder, ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada." E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: "Quem tocou em meu manto?" Ao que os discípulos alegaram-lhe: "Vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou?" No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: "Minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento." Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: "Tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre." Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias, e voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: "Não temas, tão somente continues crendo." E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago.
Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: Por que estáis em alvoroço e planteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia. Adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cum, que significa filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que havia presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina. Algo que eu observei está no versículo 22. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando li essa passagem, rapidamente veio na minha cabeça o tanto que o ser humano, ele é interesseiro, né? Não sei se é essa palavra que eu posso dizer, mas esse homem era um dirigente da sinagoga. Ele vivia ali com os sacerdotes, com esse pessoal fariseu que tanto oportunavam Jesus. Só que no caso ali, esse homem ele precisava de Jesus. Então eu comecei a ver como as coisas acontecem. E é o que acontece também nos nossos dias. Pessoas julgam, criticam Jesus, né? As coisas de Jesus, porque elas não precisam de Jesus. Até o momento que elas não precisam dele. Porque quando elas precisam, elas vão sem pensar, sem vergonha, sem medo, elas correm para Jesus. E é como os nossos dias. Pessoas vivem fazendo tudo que querem fazer, vivem vivendo a sua vida, não olham para Jesus, não querem saber da sua palavra, não querem saber de onde ele veio, quem ele é, o que ele faz, o que ele quer. As pessoas vivem dessa forma, desinteressadas. E muitas delas até criticam os atos de Jesus. Mas, a partir do momento que elas passam pelo vale da sombra, da morte, aí elas recorrem a Jesus. Aí elas vão buscar, sabendo firmemente que Ele é o único que pode compadecer e atender às suas necessidades. E eu só espero que nós não sejamos esse tipo de pessoa que vai esperar algo de ruim acontecer para recorrer a Jesus, para chegar mais perto de Jesus. Que nós não sejamos assim. Senhor Deus, querido Santo, nós te agradecemos por mais um devocional, por mais um dia aqui na Tua presença. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos mostrou, nos revelou o Seu amor. Pode ser que alguns de nós vieram até pela dor, mas nós queremos permanecer no Senhor, nós queremos estar em Ti, não por interesse, não por aquilo que o Senhor pode dar, por aquilo que o Senhor pode oferecer. Nós sabemos que nós necessitamos de Ti para viver, Deus. Independente do mal ou do ruim, nós precisamos do Senhor para viver. O Senhor é o nosso combustível e nós precisamos da Tua presença todos os dias das nossas vidas. O nosso interesse vem estar na Tua presença, na glória do Senhor, no sentir a paz que excede todo entendimento. Porque o nosso interesse vem estar nisso, na pessoa de Jesus, não naquilo que Jesus possa oferecer. É o que nós te pedimos, Senhor. Nos ajude a olhar para Ti de forma correta, de forma que agrade ao Senhor, e não da forma que a inclinação do mundo, da nossa carne, deseja. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém.